Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando a leitura de Atos, nós vimos no sábado passado o batismo com o Espírito Santo. Os 120 primeiros cristãos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho com graça e poder do alto. E aqui nós vimos o sermão de Pedro, que pregou, e alguns poucos milhares de pessoas se converteram a Cristo Jesus. E Pedro, a partir do versículo 36, a segunda parte do capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 36, ele no seu sermão, ele conclui o sermão assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo isto, compungiram-se os seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus amados, esse versículo aqui, que é traduzido assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Para pode ser melhor traduzido, é uma expressão grega, no grego é eis. Essa expressão grega é melhor traduzida por causa de. O significado de eis fica mais claro nesses textos se nós o traduzirmos por causa da remissão dos pecados. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo por causa da remissão dos pecados. Como é que nossos pecados são perdoados? Pelo sangue de Jesus. Ao morrer na cruz, no seu lugar, no meu lugar, no lugar de todo aquele que nele crê, que o aceita como seu substituto na cruz, o sangue de Jesus é que nos perdoa, que nos limpa de todo pecado. Não é o batismo nas águas. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo por causa da remissão dos pecados feita pelo sangue de Jesus. Nós somos perdoados quando nos arrependemos do nosso pecado e aceitamos que Cristo morreu no nosso lugar, derramando o seu sangue que nos limpa de todo o pecado. Então, em vez de cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo por causa da remissão do perdão dos pecados. Quando alguém se arrepende, o que é sempre exigido pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, para que haja o batismo, ele é imediatamente perdoado. Quando se prega o Evangelho na igreja e alguém aceita Jesus como seu Salvador, levanta a mão e vai na frente aceitando Jesus como seu Salvador, normalmente passa um tempo até que ele seja batizado. Ora, quando ele foi convencido do pecado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo convenceu que era pecador e que Jesus era o seu Salvador, morrendo no seu lugar, derramando o seu sangue no seu lugar. E o convencendo da justiça que foi feita naquela cruz contra o nosso inimigo. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela já é imediatamente perdoada dos seus pecados. Então, o perdão dos pecados é produzido não pela água do batismo. Ele foi produzido pela fé em Cristo Jesus como seu substituto naquela cruz. Foi o sangue de Jesus que o limpou de todo pecado. Então, a pessoa é batizada porque ela recebeu Jesus como seu Salvador, já está salva. Ela cumpre o batismo como um testemunho do que aconteceu com ela. O batismo nas águas é um símbolo público da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, conforme afirma 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. O batismo nas águas testifica ao mundo que a pessoa já se arrependeu e foi perdoada pela fé em Cristo Jesus. Então o perdão vem pela fé em Cristo Jesus, que derramou o seu sangue. Fé no sangue de Cristo, na morte do Cristo em seu lugar. Há mais algumas razões que mostram que o que perdoa os pecados não é a água do batismo. Não é o batismo que salva. O batismo é feito para a pessoa que foi salva. Ela aceitou Jesus como seu Salvador, então testemunha perante céus e terra que ela é do Senhor. Então, algumas razões
porque a água não concede perdão. Para é melhor traduzido por causa de ou em virtude da remissão, em virtude do perdão dos pecados. Em todas as ocasiões na Bíblia, a confissão dos pecados era requerida e devia ser feita antes do batismo, conforme, por exemplo, nos diz Mateus 3, versos 8 e 11. Os crentes também eram batizados após o arrependimento e a fé em Cristo, conforme Mateus 28, verso 19, por exemplo. O batismo nas águas é somente um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E normalmente ele é usado para a pessoa se tornar membro da igreja na qual ele está sendo batizado. É um rito de iniciação, iniciação como membro daquela igreja também. Então, o batismo nas águas confirma a salvação que já aconteceu pela fé em Jesus Cristo, no seu sangue derramado em nosso lugar. É a fé no sangue de Cristo que traz a remissão de pecados. Os santos do Velho Testamento, incluindo João, todos eles eram cheios do Espírito, eles foram salvos sem o batismo nas águas. Então, isso torna mais claro o entendimento deste versículo. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo por causa da remissão dos seus pecados através do sangue de Jesus. E aí, o apóstolo Pedro continua pregando. E o escritor de Atos, que foi Lucas, nos falam dos crentes naquela época, como eles viviam, a comunhão que havia entre eles. A partir do versículo 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e repartindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Repetindo mais uma vez, Deus nos salva, nos deixa aqui na terra para cumprirmos uma missão. Ele tem uma missão para você, uma missão para mim, uma missão para todo aquele que é servo de Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Nós devemos pregar o Evangelho e nós devemos nos encher do Espírito Santo para que o poder de Deus se manifeste através de nós, curando, libertando, salvando e abençoando as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa te encher de bênçãos do alto e da terra. Que o Espírito Santo tome conta de todo o seu ser, que a sua alma seja santificada pela palavra de Deus e que você produza frutos que permaneçam para a vida eterna, pregando esse santo e bendito Evangelho, que mostra que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se ofereceu por nós, derramou seu sangue naquela cruz para sermos perdoados dos nossos pecados e nos tornarmos justos perante Deus. Somos justificados, seu Espírito Santo morando em nós, vai nos santificando, aplicando a nós essa sua santa e bendita palavra. Que a luz de Deus brilhe mais e mais em seu coração, minha amada, meu amado, em nome de Jesus Cristo. Meu coração, mestre, todo ele eu te dou. Meu coração, teu para sempre hoje sou. Ouço o chamado, hei de a Cristo exaltar, meu coração lhe dar. Cristo é meu rei, exaltá-lo-ei com amor.
Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, tudo a seus pés vou depor. Hoje para sempre me ponho no altar, para o servir e amar.